2 Coríntios 1:12. 2 Coríntios 1:12, tá? Eu vou ler aqui. Os irmãos podem acompanhar aí ou ouvir. 2 Coríntios 1:12, aí diz assim, 1:12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Romanos 6, 14 a 17. Romanos 6, 14 a 17. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregues. Amém. Vamos orar. Grande Deus, nós queremos te pedir que tu seja honrado e glorificado através da tua palavra, que tu nos dê sabedoria para entendermos esta palavra e que nós possamos ser edificados por ela e que a glória seja dada ao Senhor e que tu venha abrir as nossas mentes, nossos corações sobre o pecado. Em nome de Cristo, amém. Amados, hoje nós vamos falar mortificar o pecado. Você pode achar, você talvez não é normal falar essa palavra, mortificar o pecado. Mas é matar o pecado. Outra palavra, matar o pecado. Nós lemos no Salmo 38 sobre um homem que estava com problema de consciência. Não sei se os irmãos ouviram a leitura. É alguém que está com problema de consciência. Está pesado. Tem pecado. A consciência está acusando. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos. Esse homem está com problema de consciência, está pesado. Nós temos o salmista com esse problema. E nós temos outro homem que não tinha consciência pesada na Bíblia. Observe aqui, nós lemos, 2 Coríntios 1:12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, o mais especialmente para convosco. Este homem não tinha consciência pesada. Como está a consciência do irmão? Paulo estava desfrutando de uma consciência limpa. É isso que Deus quer para você, irmão. Uma consciência limpa, uma boa consciência. O salmista estava com problema de consciência, a consciência estava acusando ele. A consciência na nossa vida nos acusa se estamos em culpa, se estamos com pecados específicos. Traz vergonha, ansiedade, inquietação, medo, dúvida, doença física. Quando você tem uma consciência pesada. Quando você tem uma consciência que não considera o que Deus está falando. A consciência, amados, é nos dada como um presente de Deus para nos alertar sobre o que devasta a alma. Quando você começar a ter a consciência está perturbando você, você tem que saber que Deus está falando a você através da consciência. O apóstolo Paulo aqui está vivendo uma vida santa. Assim ele tinha uma consciência limpa.
Ele não era perfeito, como você e eu não somos perfeitos. Mas ele dominava o pecado na sua vida. Nenhum cristão pode dar testemunho honesto do fato de que quando ele se tornou cristão, o pecado foi apagado. Não, irmão. O pecado não foi apagado assim na sua vida logo. No sentido, existe coisas que aparecem. Então a tendência do pecado ainda está em nossas vidas. Mesmo sendo salvos, ainda pecamos. Pior, ainda temos prazer em nosso pecado. Você e eu lutamos contra hábitos pecaminosos. Ou não? Aí a pessoa diz, não, você é crente agora, você crê em Jesus, está tudo resolvido, você não vai ter mais problema de consciência. Não. Você luta contra pecados. Deus liberta você de alguns pecados específicos, mas tem uns que vêm atrás de você. Então, amados, às vezes caímos em pecados vergonhosos e escandalosos. Hoje, irmão, se você pudesse gravar um CD de tudo que você pensou, de tudo que eu pensei, nós tínhamos coragem de colocar para todo mundo ver aqui na igreja? Não, irmão. Mas Deus está vendo você e eu. Você pode enganar teu pai, tua mãe, os teus amigos, a igreja, mas Deus está vendo você e eu. Nossos pensamentos e nossas palavras nem sempre são o que deveriam ser. Nosso tempo muitas vezes é desperdiçado e gasto com coisas frívolas, mundanas. Nós arranjamos tempos para outras coisas, mas nós arranjamos tempos para orar, para buscar a Deus. Nossas mentes, nossas afeições são muitas vezes fixadas em coisas que passarão. Então, gostaria assim de dividir em 3 pontos, se der. Pecados remanescentes, temos que mortificar, temos que matar o pecado. Romanos diz 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estar debaixo da lei e sim da graça. O pecado não vai dominar você. A Bíblia está dizendo, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo a vieste obedecer o coração à forma de doutrina a que foste entregues. Se de fato o pecado não tem domínio sobre nós, sobre você, se nós não somos mais escravos do pecado, por que não podemos viver uma vida santa? Por quê? Se não tem mais domínio sobre nós, por que nós não podemos desfrutar de uma consciência limpa? Então, amados, há pecados remanescentes na sua vida, na minha. Nós temos que tratar. Fomos salvos da pena do pecado. Fomos salvos do domínio do pecado. Mas qual é o problema? Se você quer ter uma vida pura e, portanto, uma consciência limpa, você tem que lidar com o pecado remanescente. Eu gostaria de como explicar isso para você. Eu vou pegar uma ilustração do Velho Testamento. Uma ilustração, amados, um texto histórico do Velho Testamento. Eu acho que vai nos ajudar a ilustrar pecados remanescentes. E como temos que tratar? 1 Samuel 15, capítulo 15, fala sobre a seriedade do pecado e a justiça de Deus. Não quero ignorar essas verdades nesse texto, que são verdades históricas, não são alegóricas, mas eu gostaria de pegar essa ilustração. Em 1 Samuel 15:1 diz assim: então Samuel disse a Saul: o Senhor me enviou para ungir você, para ser rei sobre Israel. Agora, pois, ouça as palavras do Senhor. Deus chama Samuel e diz assim: vai ungir Saul. O povo queria um rei, e Deus aceitou isso. E esse rei deveria ouvir a palavra de Deus, Saul. E Saul era um homem alto. Era um homem bem alto. E Deus deu as condições para ele ser rei. Mas Deus deu uma ordem para ele. Verso 2, 15.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que ele fez a Israel, o povo chamado Amalequitas, como se opôs a ele pelo caminho que subiu ao Egito. Agora vá, Saul, vá ferir Amaleque e destrua totalmente tudo que ele tem, e não poupe e mate homem, mulher, criança, boi, ovelha, camelo, jumento. Sabe qual é o nome disso? Genocida. A pessoa fala essa palavra genocida. Vai para a etimologia da palavra. Genocida é quando você elimina uma tribo, quando você elimina um povo. O que Deus fez aqui? Mandou eliminar todos. Aí você vai dizer, mas, coitado, calma. Porque Deus, de infinito amor, misericórdia e graça, aplicaria um julgamento tão severo sobre essa tribo pagã? Por quê? Vamos tentar responder para você isso. Eu vou só resumir aqui. Os Amalequitas eram uma tribo antiga, descendente de Esaú, não estavam na promessa. Eles se tornaram inimigos perenes dos judeus. E quando eles saem do Egito, e eles vão em Cádiz Barneia, uma área lá, e o povo judeu fica com medo deles, porque eles são belicosos, eles são maus. E eles vão por trás, e atrás vai os velhos, crianças e aleijados. E eles vão por trás, e eles matam. Eles não têm misericórdia. E lá tem o registro em Êxodo 17, quando Arão e Ur tiveram que segurar as mãos de Moisés por causa daquela batalha. Eles atacaram pela retaguarda e eles mataram velhos, criancinhas, mulheres grávidas, aleijados, doentes, qualquer, fraco, cansado e desmaiado, eles mataram, eles não tiveram misericórdia. É uma expressão da sua maldade, os amalequitas. Mas Yahvé, Deus, fez um voto. Está na lei de Moisés, Deuteronômio 25. Nos 3 últimos versículos, diz assim, lembre-se do que Amaleque fez com você no caminho, quando você saiu do Egito e como ele o encontrou no caminho e atacou vocês, os desgarrados em sua retaguarda, quando você estava fraco e cansado. E aqui está a verdadeira chave, e ele não temeu o Senhor. Portanto, acontecerá quando o Senhor teu Deus te der descanso de todos os seus inimigos ao redor, depois que estabelecer a terra por algum tempo, na terra que o Senhor teu Deus te dá como herança para possuir, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Quem deu a ordem foi Deus. Saul foi esse homem que tinha que apagar Amaleque. O povo já tinha possuído a terra, o povo estava em paz, e Deus levanta um rei. O povo queria um rei, Deus indica a Saul, e assim Saul derrotou os amalequitas. Ele foi lá, mata tudo. E o que Saul fez? Ele disse que, não, eu matei Samuel. E Saul e o povo pouparam Agag, o rei, e as ovelhas, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, deixar o inimigo sobreviver. Motivado pela cobiça, a motivação do amor ao dinheiro, ao poder, Saul não obedeceu. Por que Saul seria tão desobediente, irmãos? Deus deu uma ordem, mas Saul era um homem materialista, mas Saul queria mostrar, não, vamos pegar Agag, o rei, vamos levar, mostrar o nosso poder, mas Deus não queria isso, Deus queria que ele matasse Agag. Samuel 15, 22, Samuel disse, o Senhor tanto tem prazer em holocausto,
Saul, e não que se obedeça a sua palavra? Você acha que eu estou interessado em holocausto, Saul? O que quero é obediência. Você e eu, homens religiosos, todos os homens são religiosos, incluindo o ateu. Todos nós gostamos de holocaustos, todos nós gostamos de sacrifício, mas Deus quer obediência. Deus disse, eu quero obediência. Eis que obedecer é melhor do que o sacrifício e o atender melhor do que a gordura dos carneiros, porque rebelião é como pecado de adivinhação, feitiçaria é obstinação e subordinação é como iniquidade e idolatria. Porque você, Saul, rejeitou a palavra do Senhor, eu também te rejeitei. E aí, amados, se Deus rejeitou alguém, pode orar. Não será respondida a tua oração. Deus rejeitou Saul, porque ele não obedeceu a palavra. Deus quer de mim e de você a obediência no que Deus tem mostrado. E Deus tirou Saul do poder. Samuel disse, trazei-me Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio, e ele confiante, né? Ele disse, certamente já se foi a amargura da morte. O Agag, né? Não, já foi resolvido. E as pessoas sabiam, os que tinham fugido, os amalequitas, sabiam que ele estava vivo e poderiam tentar de novo. Mas Saul estava fora do trono. E Agag disse, certamente a amargura já passou. E Samuel disse, assim como a tua espada deixou as mulheres e seus filhos, a tua mãe ficará sem filhos entre as mulheres. Vou te matar, Agag. E a Bíblia diz, e Samuel cortou Agag em pedaços perante o Senhor. Que cena! Davi lutou com os amalequitas. Depois, quando se tornou rei, em 1 Samuel 30, mas ele conseguiu. E de lá, os amalequitas, fugiram alguns, mas nunca mais tiveram poder. Isso aqui, amados, é uma excelente ilustração, uma comparação do pecado que permanece na vida do crente. Essa é uma ilustração. Quando você foi salvo, naquele momento, Deus fez uma derrota esmagadora contra o pecado. Mas ainda há pecados remanescentes. Existem alguns amalequitas soltos, alguns agagues na vida do irmão e na minha. E nós temos que destruir. Não podemos ser misericordiosos com os agagues e os amalequitas nas nossas vidas. Não podemos ser misericordiosos com os pecados remanescentes que estão na nossa vida. Não podemos ser misericordiosos. Nós temos que despedaçá-los diante do Senhor. Como você está tratando o seu pecado? Você tem pecado de estimação? Colossenses 3 diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria, ou mortifique, mate os membros que estão sobre a terra, mate os pecados. Você não pode tratar o pecado como algo bom, porque ele vai lhe levar para o inferno. Jesus morreu pelo pecado. Jesus não morreu para ser um líder de moral. Jesus não morreu para ser um líder religioso. Ele morreu pelo pecado para poder dar salvação para você. Se era uma coisa detestável para Jesus e para Deus Pai, o pecado, e para o Espírito Santo, quanto mais nós precisamos detestar os pecados na nossa vida. Romanos 8, 12 e 13 diz assim, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis.
Então, amados, Deus quer a vitória sobre o pecado. Deus quer a vitória sobre os amalequitas, que muitas vezes nós temos como estimação o comportamento distinto daqueles que são salvos e daqueles que são vitoriosos, no fato de que aqueles que são vitoriosos, eles vão sempre tratar o pecado, eles não brincam com o pecado. Irmão, se você quer crescer na fé, se você quer ter uma vida com Deus, trate o pecado, mate o Agag. Saul queria poupar, mas Deus não quer que você poupe o pecado na sua vida. Paulo não poupava o pecado, por isso que ele tinha uma consciência limpa. Ele enfrentava o pecado, ele resolvia. Teve um irmão, com o pastor Federico que ele gostava de fumar muito. E o pastor Federico disse que ele foi para a igreja e ele teve uma experiência dramática. E ele se entregou a Cristo, e ele teve salvação, e ele começou a falar de Cristo. Mas na Inglaterra tinha 2 tipos de trens, o trem dos fumantes e dos não fumantes. E o pastor Federico observou, porque ia também na época, e observou que o irmão sempre entrava no trem dos fumantes. E depois de um mês, o pastor disse: irmão, eu queria falar com o irmão. E o pastor: irmão, por que você entra? Deus já libertou você? Deus já lhe deu salvação? Sim, irmão. E por que o irmão entra no trem dos fumantes? Irmão, eu gosto do cheiro. Eu não fumo, irmão, mas eu gosto do cheiro. Irmão, isso é sério. Você e eu temos que despedaçar o Agag, os amalequitas na nossa vida. Jesus disse: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lançam de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ele não está pedindo aqui automutilação, ele está pedindo mortificação. Você, irmão, como está o pecado? Paulo nunca promete a um crente liberdade imediata do assédio do pecado. Paulo não promete. Paulo não diz que você pode resolver este problema do pecado que assedia você com a segunda bênção, com uma obra de graça, com uma experiência instantânea de santificação. A partir de agora eu não vou mais pecar como eu estava pecando. Não. Você tem que lutar até morrer contra o pecado. Às vezes as pessoas acham, conversando com um pastor já bem velho, 83 anos, eu disse: pastor, a cabeça está bem branca. E o pecado, pastor? Aí imagina, eu tinha o quê? 27 anos. Irmão, a cabeça está branca, mas aqui no coração tem uma luta infernal. Eu digo: puxa vida, eu estou com 27 anos, com 8 anos de fé, o pastor tem quase 50 anos, está infernal, imagina eu. Você tem que tratar até morrer. Você não pode e eu brincarmos com o pecado. O pecado vai me levar para o inferno. Então, amados, se nós queremos tratar na nossa vida, muitas vezes encontra a pessoa e diz assim: deixe ir, deixe que Deus vai tratar, Deus vai resolver esse problema para mim, eu só vou esperar. Não. Em relação ao pecado, você tem que enfrentar o pecado. Você tem que matar o pecado.
Você tem que ser honesto com o que você está sendo, o que você está fazendo, o que você está pensando. Há pessoas que acham que ela tem que se ferir seu corpo. Eu assisti um documentário, um homem que usava um cinto, e o cinto ele tinha agulhas, e ele queria sofrer contra o pecado, ele apertava o cinto para furar ele, para sangrar. Mas isso não resolve. Porque isso é algo espiritual. Isso é algo que está dentro do teu coração. Então, aqui Jesus está descrevendo um modo de vida que procura matar o pecado, esmagá-lo, privá-lo da sua força, não pode alimentar o pecado. Então, gostaria de passar para os irmãos alguns hábitos bons que você pode praticar para matar o pecado. O lado positivo, você começa a fazer as coisas piedosas. O lado negativo, você para de fazer as coisas pecaminosas. A pessoa diz, não, agora eu estou seguindo a Jesus, não vou mais fazer isso. Mas o que você está fazendo de bom? Os meios práticos pelos quais podemos matar o Agag. Nenhum deles é carnal. Os pecados, no sentido carnal que eu digo aqui no corpo, aqui. Não. Nenhum deles é externo, nenhum deles é mecânico, nenhum deles é cerimonial, nenhum deles é de ritual. Não, eles não têm velas, cerimônias, o pecado é espiritual. É algo que está no coração e que se expressa no corpo como instrumento. O pecado não pode ser aniquilado pelo legalismo. Pessoas que querem obedecer à lei, então eu vou tratar o pecado. O pecado não pode ser aniquilado pelo pietismo, pelo ascetismo. Não posso comer isso, não posso fazer isso. Pelo farisaísmo, pelo celibatário, pelo rosário, pela Ave Maria, por qualquer outro externo. No pecado não pode ser tratado dessa maneira. O instrumento de mortificação do pecado é o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos 8,13, porque se viverdes segundo a carne caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes, certamente vivereis. Então, o primeiro meio para você tratar, abster-se de todas as luxúrias carnais. Onde se prende as pessoas? Onde se prende nós? Nas luxúrias carnais. Irmão, essa área tem derrubado milhões de pessoas. A Bíblia diz em Tiago, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa atrai e seduz, então a cobiça, depois de ser concebido, dá à luz o pecado, e uma vez consumado, gera a morte. Amados, em 1 Pedro, exorto-os como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Meu irmão aqui, minha irmã, pare de cobiçar as luxúrias carnais. Pare de cobiçar. Pare de alimentar, de entretê-los. Aqui está um meio simples, pare de cobiçar. Não vá em filmes, não veja filmes na internet que demonstra esse tipo de coisas, ou leia romance que seja sobre isso, ou assista televisão, TV a cabo nesse sentido, e depois você vai perguntar, por que eu penso tanto em luxúria? Porque você está alimentando a serpente. Uma pessoa que conheci quando estudava, e dizia um dia conversando com ele, pô, seu Melquíades, eu não consigo. Eu digo, o quê? Eu não consigo me livrar dos pensamentos libidinosos. Eu digo, o que tu faz? Como é que tua vida? Não, pastor, seu Melquíades, eu gosto de ver mulheres, eu gosto de ver filmes, eu gosto de ver isso, eu gosto. Aí eu digo, o que tu queres? Tu está te alimentando de bomba, então tu vai explodir. Irmão, irmã, não alimente, eu e você aqui, não alimente a luxúria. Há um segundo meio. Fixe seu coração em Cristo. Revista do Senhor Jesus, tenha o próprio Cristo como foco. Somente em Cristo você encontrará a plenitude completa.
Nele você estará unido à divindade em consequência e uma consciência plena e viva, como Paulo tinha. Lembre-se de tudo em Deus, é essencial para você em estar em Cristo. Cultive o conhecimento dele. Então fixe em Cristo. João diz, 1 João, aquele que tem esta esperança purifica-se assim como ele é puro. Fixe em Cristo. Se você quer ter uma vida de consciência pura, se você quer lutar contra o pecado, você tem que se fixar em Cristo. Você sabe, irmão, existe uma lei inexorável, uma lei inflexível, que se você fixa no objeto de adoração, você se torna como ele. Isso é sério, irmão. Nós lemos o Salmo 135, o que diz lá? Que eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, mas aqueles que os fazem, os seus ídolos serão como eles. Se você fixa nas coisas, você será como eles. Se você fixa a sua vida em Cristo, você terá a semelhança de Cristo. Como você vai ter uma consciência limpa? Cuide dessa parte de luxúria. Há 400 mil sites de pornografia no Brasil. Fixe em Cristo. Terceiro hábito, medite na palavra de Deus. Alimente sua vida com a palavra de Deus. Muitas vezes você passa a semana sem ler Bíblia. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Medite, grave a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Jesus diz, Paulo, deixe que a palavra de Cristo habite ricamente em você. Medite na palavra. Como é que eu vou tratar? Como é que eu vou matar os pecados? Eu tenho que matar com a palavra de Deus. Eu tenho que colocar a palavra de Deus na minha mente. Quarto, oração. O quarto hábito, ore constantemente. Como devemos orar? Jesus orienta como deve orar. E uma das frases, Jesus diz, quando orarem, ore assim, não me deixe entrar em tentação, mas livra-me do mal. Ore pedindo para que você não entre em tentação. Ore, vigie e orai sempre. A oração é um componente absolutamente crucial para pedirmos força ao Senhor. O salmista diz, também da soberba guarda o teu servo para que ela não me domine, então serei irrepreensível, ficarei livre de grande transgressão. Quero parar de pecar? Uma oração direta. Senhor, me ajude aqui. Tudo isso, amados, oração, tempo com a palavra, foco em Cristo, não alimente a luxúria, abstendo dos seus impulsos. Você começa a matar o pecado. Você não brinca com ele. E isso envolve uma vida de atleta. O que o atleta faz? O atleta chega qualquer hora para treinar? Irmão, atleta. Não é que faz academia, né? Às vezes a pessoa faz academia para ficar bonito. O atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível. Você tem que aproveitar a vida de oração, mantê-la sob controle. A palavra de Deus, o foco em Cristo, dizendo não às coisas que alimentam a luxúria. Isso é uma maneira de você se dominar. O cinto. A Bíblia fala do cinto. A ideia de controle. Então é importante você ter disciplina. Se você quer tratar o pecado, você não pode brincar com os amalequitas, nem com os agagues. Você tem que destruí-los na presença do Senhor. Mas, por outro lado, Deus é que está fazendo isso pelo Espírito. É o poder do Espírito operando em nós que mata o pecado, mas não sem o nosso envolvimento. A santificação precisa de você se relacionar nessa área. A santificação, há palavras que se usam na teologia, né? A santificação tem que haver uma
um relacionamento, então Deus quer que você trate o pecado como é, peça ao Espírito Santo, mas você sabe o que você está fazendo. Você tem que ser agressivo e ativo na oração, meditando na palavra, fixando seu coração em Cristo, se revestindo do Senhor, evitando tudo que alimenta a luxúria, para você vencer os agagues. Senão você não vai vencer. Ele vai lhe quebrar, ele vai lhe destruir o pecado. Amados, purifiquemos de toda a imundície da carne e do espírito. Paulo diz, aperfeiçoando em santidade e temor a Deus. E para nós encerrarmos, alguns lembretes para mortificar. Lembretes. Você pode escrever isso lá na sua casa, coloque. Primeiro, o pecado não é morto quando é meramente encoberto. O pecado não é morto quando você meramente encobre. O pecado não é morto por isso. Você pode ser muito bem sucedido em cobrir o pecado dos outros. De Deus não. Mas você pode estar fazendo, você está alimentando a fera. Então você não pode estar cobrindo o pecado. Jesus, a palavra de Deus diz, aquele que esconde as suas transgressões não prosperará, mas aquele que os confessa e deixa abandonará, encontrará compaixão. Então não encubra seu pecado. Trate seu pecado. Leve a sério isso aí. Em segundo, você precisa ser lembrado, o pecado não é morto quando é apenas internalizado. O que é isso? Às vezes as pessoas praticam algum pecado que é externo, assim, aparece ali, você faz aquilo, aí você, não, mas eu vou deixar isso, às vezes você tem problema com a língua, você tem problema na sua boca, pecados cometidos com o corpo, nas mãos, nos seus olhos, então quando param de fazê-lo, eles abandonam aquela prática externa, mas eles internalizam, fica dentro de si. Ele pensa que ele se livrou, mas ele está alimentando, ele está ruminando. O pecado não é morto quando é apenas internalizado. Jesus condena esse tipo de prática. Os fariseus, Jesus evitava o assassinato. Os fariseus, mas tolerava o ódio. Evitava a fornicação e adultério, mas considerava a prostituta, a luxúria dela. Jesus os declarou dignos do inferno. Então você não pode internalizar seu pecado. Nem eu. Você não aparece, ninguém está mais vendo, mas você coloca dentro de você isso aí. Às vezes a pessoa faz a troca do pecado por pecado diferente. Ele faz um pecado, depois ele arranja outro. Não, isso aqui não pratico, mas ele está praticando outro. O que adianta trocar a concupiscência da carne pela concupiscência dos olhos, os desejos? O que adianta trocar o desejo dos olhos pela soberba da vida? O que adianta substituir a fornicação pela cobiça? Não leva a lugar nenhum. E o quarto, lembrete, o pecado não é morto quando é reprimido. Mark Lloyd Jones, que é um pastor famoso que já morreu, se você meramente reprimir uma tentação e este primeiro movimento de pecado dentro de você, provavelmente ele surgirá novamente com mais força. Sério, irmão? Quando você tenta reprimir, você tem que ser honesto com o Agag, você tem que saber que tem esse problema e você tem que buscar a Deus e você tem que tratar. O pecado não é morto quando é meramente encoberto, não é morto quando é apenas internalizado, não é morto quando é simplesmente trocado por um pecado diferente, não é morto quando é apenas reprimido. Para a gente concluir aqui, temos que matar os pecados remanescentes. Como é que você está fazendo? Eu dei para você 4 coisas. Os meios, abster-se das luxúrias carnais. Observe, assim, os homens muitas vezes importantes na nossa sociedade, onde é que eles caem? Sem ser pessoas que seguem a Cristo? No dinheiro e em prostituições. É onde que eles caem. Abster-se das luxúrias carnais. Fixe seu coração em Cristo para ser semelhante a Ele. Se você fixa, se você busca Ele, você vai se tornando semelhante a Ele.
medite na sua palavra, faça orações. Lembrete, o pecado não é morto quando é meramente coberto, não é morto quando é apenas internalizado, não é morto quando é trocado, não é morto quando é reprimido. Mas a Bíblia diz, santificai a Cristo como o Senhor em vossos corações, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir da esperança que é em vós, e mantenha uma boa consciência. 1 Pedro 3, 15 e 16. Isto é, o cristianismo, irmão, rapaz, o cristianismo, todas as religiões são iguais. O cristianismo, ele não. Você e eu somos chamados para nós defendermos a nossa fé, do que nós cremos, mas Deus quer que você tenha uma boa consciência. Isto é, você defende a fé, você sabe o que crê, mas Deus quer que você tenha uma boa consciência. O que adianta você defender a fé e se a pessoa vai e acusa de um pecado específico que você está fazendo? Você não tem força, você não tem poder. Então, parte do processo da mortificação tem a ver com a culpa. Quando Deus colocar em você culpa, no sentido de a consciência culpada, você não pode. Eu vou para o shopping, eu estou muito estranho, eu vou para o shopping, eu vou para um banho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, que eu estou com uma consciência muito pesada. Não, você tem que enfrentar. Você não pode fugir. Você tem que enfrentar. Por que essa consciência está pesada? Você fez isso, você fez aquilo. Deus está mostrando através da consciência que você está pecando, que você está fazendo o que não deve. Então você tem que dizer para Deus: Senhor, eu tenho feito isso. Você fica com vergonha, mas Deus quer que você fique com vergonha. Deus quer que você fique com culpa, para você saber que precisa tratar. Mas o que a nossa sociedade ensina, através de pessoas até que estudam, não, você está com a consciência pesada, deve ser culpa de alguém, deve ser culpa do governo, deve ser culpa da gasolina, deve ser culpa disso, daquilo. Não. Você está com a consciência pesada, ou temos que tratar, temos que matar, mortificar o pecado. Se você vive na sua casa, com sua esposa, com seus filhos, e há algum problema você faz, que ofende, você e eu temos que pedir perdão, temos que falar, temos que enfrentar. A consciência está pesando, temos que tratar, temos que matar o Agag. Mas aquelas pessoas que só fazem o aceno de cabeça, essas coisas eu depois vejo. Vocês e eu, se fizermos isso, vamos ter uma tranquilidade momentânea, mas o pecado vai te pegar. Então, amados, vamos mortificar o nosso pecado. Isso é uma coisa séria. Eu gostaria, irmão, Melquiades, eu gostaria de chegar ao ponto, como Paulo, em minha experiência, onde seria rotina para mim poder dizer as palavras de Paulo: nossa orgulhosa confiança é esta, o testemunho da nossa consciência de que em santidade, sinceridade e piedosa, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus, nos conduzimos no mundo, especialmente em relação a você. Consciência limpa. Por quê? Porque Paulo tratava o pecado. Consciência culpada, o salmista que nós lemos no Salmo 38, ele estava com problema porque ele não estava logo tratando o pecado. Irmão, você vai dormir hoje. Veja o pecado que Deus está mostrando para você. E fale para Ele. E use esses 4 hábitos. E trate o pecado. E você vai ter uma consciência livre. Irmãos, Paulo, os apóstolos, tinham uma consciência livre. Podiam ser degolados. E para eles era glória. Irmãos, os 12, tirando Judas, morreram, só João mesmo que morreu já na velhice. Mas eles eram homens com consciências limpas, porque eles tratavam o pecado. Não é porque eles não pecavam,
Mas eles tratavam, quando a consciência vinha acusando, eles tratavam os pecados com os hábitos que eu mostrei para os irmãos aqui. Você está pensando que nós somos mais evoluídos do que eles? Não, amados. Eles eram pecadores como nós. Os mesmos problemas que eles tinham, nós temos. Não é os meios, a internet meio, não é os meios, é o coração. O seu coração, o meu coração é corrupto, que ele pega uma coisa boa e transforma numa desgraça. É o pecado, irmão. Esse é o nosso inimigo. O pecado não é o governo. O pecado não é economia. O pecado está no seu coração. E você e eu temos que matar o Agag diante do Senhor. Você, irmão e irmã aqui, você tem que ser livre. A pessoa diz, eu sou livre. Livre de quê? Eu faço o que eu quero. Você faz o que o pecado quer. Ele é o Senhor, Ele não tem pena de você, e Ele escraviza você. Você é escravo do pecado, ou você é escravo de Cristo? Você não é livre, o único livre no universo é Deus. Então, amados, nós sejamos escravos de Cristo, livres do pecado, no sentido dele não nos dominar, mas nós dominarmos ele e termos uma consciência pura. Amém, amados? Vamos ficar de pé e orar. Depois a gente dá o... Grande Deus, nós te agradecemos e pedimos misericórdia, que nós possamos ter uma consciência pura, que nós possamos tratar o nosso pecado, que não possamos estimar, viver guardando os pecados e achando que o Senhor não vai chegar, mas o Senhor chegará com cada um aqui presente, e cada um de nós vamos ter que prestar contas, e queremos não deixar para aquele grande dia, mas queremos prestar contas hoje. Pedimos que o Senhor perdoe as nossas vidas, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que não sejamos presos a certas formas de pecado, mas que nós possamos destruí-lo, cortá-los diante do Senhor. Ó Senhor, se há alguém aqui que está assim, que o Senhor venha dar libertação através do Teu Espírito Santo e venha dar salvação, e que a partir de hoje possamos destruir, matar, mortificar o pecado. Em nome de Cristo. Amém.